Olá, tudo bem? O meu nome é João Martiniano e hoje eu preparei para você uma lista top sobre Jesus. Mas antes, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e não perder nenhuma das próximas novidades que vem por aí, ok? Que Jesus foi um grande homem, isso ninguém duvida. Independente da sua religião, ou mesmo se você tem alguma religião, todo mundo sabe que o personagem Jesus, enquanto personagem histórico, foi uma pessoa excelente. Os dois grandes problemas acontecem quando os cristãos dizem que, 1. Ele é Deus e somente nele há salvação. E 2. Ele operou milagres. Os milagres fogem à lógica. Eles não atuam na esfera da racionalidade. E das poucas vezes que o milagre acontece, as pessoas vão tentar encontrar outra versão para aquele milagre que acabou de acontecer. Jesus operou 35 milagres nos evangelhos. E um é mais interessante do que o outro. E hoje eu fiz uma lista com os top 5 milagres de Jesus. Não foi fácil. Muita coisa boa ficou de fora, mas aí vai a minha lista com os 5 milagres mais top de Jesus. Top 5. A moeda na boca do peixe. Jesus estava junto com Pedro em Cafarnaum. E neste momento chegaram os cobradores de impostos querendo arrecadar deles o dinheiro. Jesus pede então que Pedro vá até o Mar da Galileia. Na verdade, o Mar da Galileia não é o mar, mas é assim que ele é chamado na Bíblia. Pedro deveria abrir a boca do primeiro peixe que ele apanhasse. E quando ele fez isso, lá dentro estava a moeda para pagar o imposto. Agora, o Mar da Galileia não era um pequeno lago não. Ele tem aproximadamente 21 km de comprimento por 13 de largura na parte mais larga. Ele possui 25 metros de profundidade e uma área de aproximadamente 166 km². A probabilidade de achar um peixe com uma moeda e esta moeda ainda ser o valor exato daquilo que eles precisavam só pode ser chamado de milagre. Top 4. A transformação da água em vinho. O Evangelho de João diz que este foi o primeiro milagre de Jesus. Ele havia sido convidado para um casamento e lá, enquanto a cerimônia estava acontecendo, acabou o vinho. Faltar vinho durante a festa não era um bom jeito de começar o casamento, porque daria a impressão de que os noivos não haviam se preparado adequadamente, os convidados iriam sair falando mal, então essa festa não traria boas recordações. Quando Jesus fica sabendo que não tem vinho, ele manda encher alguns tonéis com água, e esta água então ele transforma em vinho. Transformar água em vinho é mais ou menos a mesma coisa que querer transformar ferro em ouro. A grandiosidade deste milagre está no fato de que Jesus transformou a essência da água. Os elementos químicos que compõem a água, H2O, não tem nada a ver com os elementos que compõem o vinho. Na mitologia grega existia o rei Midas, e ele recebeu o dom de tudo aquilo que ele tocasse iria transformar em ouro. E Midas foi tocando em várias coisas. O problema foi quando ele tocou a filha dele. E ele percebe que aquele poder que ele tinha era no final uma maldição. Mas o poder de Jesus em transformar água em vinho para aquele casal foi uma bênção. Top 3. A primeira multiplicação de pães e peixes. Mateus capítulo de número 14 vai dizer que a multidão que estava com Jesus era de mais de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Então, Jesus pede que os seus discípulos eles deem comida para aquelas pessoas. E eles não tinham de onde tirar comida para 5.000 pessoas. Foi aí que apareceu um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus manda que todas aquelas pessoas sentem-se e conforme ele vai dividindo os pães e os peixes, eles vão sendo multiplicados. 5 pães e 2 peixes para mais de 10.000 pessoas. Existe uma versão que vai dizer que não houve milagres de multiplicação, e sim o milagre do constrangimento. De acordo com essa versão, as pessoas tinham sim comida, mas eles eram egoístas, e estava tudo nos seus bolsos. De repente, aparece uma criança que doa tudo aquilo que ela tem. Quando os adultos veem uma criança fazendo aquilo que eles não queriam fazer, eles ficam constrangidos, colocam a mão na consciência e começam a tirar dos seus bolsos aquela comida que eles tinham. E assim, eles juntaram toda a comida que tinham guardados consigo e por isso sobrou então 12 cestos cheios de pães e de peixes. Tá bom. Nós estamos vivendo no meio de pessoas que estão ficando cada vez mais céticas. E céticas com relação a tudo.
daqui um pouco estas pessoas vão começar a duvidar, inclusive, da própria tabuada do 2. Então, entre acreditar no que estas pessoas dizem e acreditar na Bíblia, eu prefiro ficar com a Bíblia Sagrada. Top 2. A cura do leproso depois do Sermão da Montanha. Jesus fez muitos milagres de cura, mas este me chama a atenção porque Jesus estava fazendo seu discurso próximo do Vale dos Leprosos. E enquanto Jesus pregava, um dos leprosos ouviu aquilo que Jesus estava falando. Ele entendeu que Jesus era o Messias e que tinha poder para curá-lo. Aquele homem então sai do vale e vai até Jesus. Quando fica diante dele, ele diz: Mestre, se você quiser, bem podes limpar-me. E Jesus, ele responde: eu quero que você seja limpo. Mas mais do que isso, Jesus toca naquele leproso. A lepra era uma doença que era considerada maldição para os judeus. Quando uma pessoa estava leprosa, ela deveria colocar roupas típicas de quem era leproso e sair gritando para as pessoas: estou com lepra. Então, todo mundo iria sair de perto dele porque ninguém podia tocar o leproso. Quanto tempo já que aquele leproso não recebia um toque? Há quanto tempo que aquele leproso não recebia um abraço? Então, neste milagre, Jesus, além de curar o corpo daquele homem, ele cura suas emoções, ele cura sua alma. Por isso que ele entra no top 2. E, finalmente, o top 1, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Jesus é conhecido como o autor da vida. Ele próprio ressuscitou. O milagre da ressurreição de Jesus poderia ficar em primeiro, mas a Bíblia fala que quem ressuscitou a Jesus foi o seu pai. Então, entre as ressurreições, o do filho da viúva de Naim entra em primeiro lugar. Primeiro porque aquela mulher era viúva. Ela já tinha passado por essa situação quando perdeu o seu marido. E 2, aquela mulher estava enterrando o seu único filho. Ela ficaria sozinha, ninguém próximo a ela estaria ali para lhe auxiliar. E as viúvas na época de Jesus passavam por muitas dificuldades. Jesus então se compadece daquela mulher e ressuscita o seu filho. E estes foram os top 5 milagres de Jesus. E aí, você concorda com a lista? Tiraria algum? Colocaria outro? Qual seria a sua ordem? Escreve aqui embaixo nos comentários para que eu saiba qual é a sua lista, ok? E também não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. E se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e não perder os próximos vídeos que vêm por aí, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.